A ligação chegou as Language Not Registered for Generation H. Language Not Registered for Generation, despertando abruptamente uma assessora sênior do palácio em seu apartamento em Kensington. O diretor adjunto de comunicação estava na linha, com a voz tensa e embargada. "Temos um problema", disse ele. "Um documento vazou e não podemos contê-lo." Ela se sentou imediatamente. Que tipo de documento? O tipo de documento que nunca deveria ter saído do gabinete particular do rei. Minutos depois, ela caminhava pelas ruas frias de novembro em direção ao Palácio de Buckingham. Londres parecia estranhamente silenciosa, como se estivesse se preparando para o impacto. Dentro do palácio, os procedimentos de crise já estavam em andamento. A equipe sênior se reuniu no centro nevrálgico das comunicações, uma sala sem janelas, onde as emergências eram tratadas longe dos olhares do público. Uma imagem digitalizada brilhava na tela principal. Era um memorando manuscrito, com a caligrafia cuidadosa do rei, datado de 3 dias antes. O título por si só paralisou a sala. Decisão sobre a autoridade estrutural dentro da Casa Real. Resultado da consulta. Determinação final. O conteúdo impactou ainda mais. Após discussão com assessores seniores, a princesa Anne e a assessoria jurídica particular, a autoridade operacional seria transferida integralmente para o príncipe de Gales a partir de 1º de janeiro. Agendamento público, compromissos domésticos, supervisão da equipe sênior. O papel da rainha consorte permaneceria cerimonial. Seguiu-se um silêncio. Alguém sussurrou que ele escolheu William. Outro respondeu que não havia alternativa. No final, uma frase cortante. A decisão foi tomada para preservar a estabilidade em um momento em que a clareza na liderança era essencial. Isso o magoou profundamente. O vazamento não foi malicioso, mas sim descuidado. Um e-mail encaminhado, destinado ao secretário particular do rei, incluiu por engano um funcionário júnior que desconhecia a descrição. Sobrecarregado, o funcionário compartilhou o e-mail com um colega. A partir daí, a informação se espalhou. As Language Not Registered for Generation H. Language Not Registered for Generation. 2 jornalistas britânicos e um correspondente americano já haviam recebido trechos anônimos. As Language Not Registered for Generation, a Language Not Registered for Generation. A central telefônica do palácio estava congestionada. O vice-diretor dirigiu-se à sala. "Temos algumas horas antes que isso se torne um problema. Declarações, revisão jurídica. Informem todos os membros da família real." No entanto, todos compreendiam a verdade. Esta não era uma crise que pudesse ser amenizada com palavras. Era uma fratura estrutural exposta. Lá fora, Londres dormia. Lá dentro, a noite se arrastava. Assessores buscavam precedentes na história. Analistas rastreavam os primeiros rumores online. Às 2 da manhã, 3 versões de resposta permaneciam inacabadas. Cada uma falhava de uma maneira diferente, e todos sabiam que nenhuma declaração poderia restaurar o que havia sido perdido. O palácio havia perdido o controle da narrativa. O funcionamento interno do poder, do compromisso e das consequências agora estava à mostra. Uma vez reveladas, jamais poderiam ser completamente escondidas novamente. A fratura interna. Para entender como Charles se viu forçado a tomar uma decisão tão angustiante, precisamos retornar aos meses de outono, quando as tensões entre Camila e William começaram a escalar, passando de desentendimentos para algo muito mais corrosivo. Tudo começou discretamente, como costuma acontecer, com pequenas disputas processuais que pareciam administráveis a princípio, mas que aos poucos revelaram divisões filosóficas mais profundas. Ao longo de setembro e outubro,
William assumiu mais responsabilidades, já que os problemas de saúde de Charles exigiam uma carga de trabalho menor. A transição deveria ser gradual, colaborativa, uma evolução natural das responsabilidades de pai para filho. Mas Camila, que passou anos construindo cuidadosamente sua própria influência dentro da família, começou a perceber a mudança como uma ameaça à sua posição. O primeiro sinal público surgiu durante um conflito de agenda no início de outubro. O escritório de Williams havia organizado um encontro importante com ministros europeus do clima, apenas para descobrir que a equipe de Camila havia reservado o mesmo local para uma iniciativa de alfabetização na mesma data. Quando a equipe de Williams sugeriu educadamente o reagendamento, a secretária particular de Camila respondeu com uma aspereza inesperada. A agenda da rainha consorte foi finalizada semanas atrás. Os ajustes devem ser feitos de acordo. William, sempre diplomático, optou por não agravar a situação, mas o incidente plantou uma semente de preocupação. Nos bastidores, ele começou a perceber um padrão. Os assessores de Camila estavam cada vez mais planejando suas aparições públicas para coincidir com as suas próprias iniciativas ou, sutilmente, ofuscá-las. Não se tratava de uma competição declarada, mas havia um inegável tom de defensiva territorial. A princesa Anne também percebeu isso. Durante um almoço privado no Parque Gatcombe, ela expressou suas preocupações a William com sua franqueza característica. "Ela está protegendo sua relevância", disse Anne. "E eu entendo o porquê, mas a instituição não pode funcionar com centros de poder concorrentes. Você é o futuro, ela é o presente. Esses papéis precisam permanecer claros." A situação se complicou ainda mais no final de outubro, quando a equipe médica de Charles recomendou discretamente que ele reduzisse ainda mais sua carga de trabalho. O rei, sempre obediente, resistiu a princípio, mas acabou aceitando a necessidade. Isso significava que William precisaria assumir ainda mais autoridade, incluindo a supervisão das nomeações para os altos escalões da Casa Real e a aprovação final das principais mensagens públicas. Camila, no entanto, via isso como uma erosão de sua própria influência consultiva. Ela havia passado anos reconstruindo sua reputação, transformando-se de uma figura controversa em uma rainha consorte respeitada. A ideia de ser relegada a funções cerimoniais lhe parecia um retrocesso rumo à irrelevância. Durante uma reunião tensa em meados de novembro, ela confrontou Charles diretamente. "Se William controla a casa", disse ela, "então o que me resta? Devo simplesmente comparecer a inaugurações e sorrir?" Charles, dividido entre o orgulho ferido da esposa e a legítima reivindicação de autoridade do filho, tentou mediar a situação, mas o abismo já estava bem mais profundo. Camila acreditava ter conquistado seu lugar à mesa. William acreditava que a sobrevivência da monarquia dependia de uma cadeia de comando clara e inequívoca. O ponto de ruptura ocorreu durante uma reunião estratégica em Clarence House. William propôs consolidar as equipes de comunicação para agilizar a mensagem da família real, uma reforma sensata que visava evitar sinais contraditórios ao público. Mas o principal assessor de Camila se opôs, argumentando que a voz da rainha consorte exigia representação independente. A discussão se acalorou. William, normalmente calmo, finalmente declarou claramente: "Não podemos ter duas narrativas separadas. A coroa fala com uma só voz, e essa voz precisa ser coordenada através do ar." Camila ficou em silêncio. A implicação era inconfundível. Sua influência, sólida e cuidadosamente cultivada, estava sendo subordinada. Mais tarde naquela noite, ela disse a Charles que se sentia humilhada. "Dei tudo a esta instituição", disse ela baixinho. "E agora estou sendo deixada de lado." Charles compreendeu sua dor, mas ele também compreendeu a lógica de William. "Estou ficando velha, meu bem.
Sinto como se tivesse acabado de assumir o trono, mas não consigo continuar. A confissão pairou entre eles, crua e vulnerável. Camila se aproximou, acomodando-se na cadeira ao lado da cama dele com precisão cuidadosa. A monarquia estava entrando em um período frágil que exigia clareza, estabilidade e união. Estruturas de poder concorrentes só trariam confusão e enfraqueceriam a instituição em um momento em que ela não podia se dar ao luxo de ter nenhuma das duas. A tensão atingiu um ponto crítico quando a equipe de Camila tentou agendar uma importante entrevista com uma emissora americana, que se concentraria em seu trabalho de caridade, mas que também inevitavelmente abordaria seu papel dentro da monarquia moderna. Quando o gabinete de Williams soube do plano, manifestou preocupação imediata. A imagem de Camila falando de forma independente sobre os rumos da monarquia, especialmente durante um período de transição, poderia transmitir mensagens contraditórias sobre quem detinha o poder de decisão. A entrevista foi discretamente adiada, mas o estrago já estava feito. Camila sentiu-se desrespeitada, sua equipe sentiu-se desrespeitada e Charles se viu na posição impossível de mediar entre duas pessoas que amava, ambas com queixas legítimas. No final de novembro, a escolha tornou-se inevitável. Charles podia deixar a tensão aumentar, arriscando-se a rupturas públicas e caos operacional, ou podia tomar uma decisão que restauraria a ordem, mas feriria profundamente alguém que amava. E assim, no silêncio frio de seu escritório particular, ele começou a redigir o memorando que logo vazaria para o mundo. A decisão o atormentava durante noites em claro. Sentava-se sozinho em seu escritório, encarando rascunhos inacabados, sabendo que quaisquer palavras que escolhesse alterariam para sempre o curso das relações familiares. Consultou historiadores sobre como monarcas anteriores haviam lidado com transições de poder semelhantes. Conversou com especialistas em direito constitucional sobre as implicações legais, mas nenhuma pesquisa poderia prepará-lo para a realidade emocional do que estava prestes a fazer. A posição impossível. Na noite em que Charles finalizou sua decisão, ele estava sentado sozinho em seu escritório em Clarence House, a escuridão do inverno pressionando as janelas como um peso. O memorando estava diante dele, cada palavra deliberada, revisada e refinada até que restasse apenas a verdade essencial. Ele havia buscado o conselho da princesa Anne, consultado assessores jurídicos e passado horas em reflexão particular, mas nenhuma preparação poderia amenizar a dor do que estava prestes a fazer. Anne fora a primeira a lhe dizer claramente o que precisava ser feito. Durante uma reunião privada em Windsor, ela expôs a situação com sua habitual clareza e franqueza. Não se pode governar eficazmente com autoridade dividida. Ela disse: William é seu herdeiro. Ele precisa ter o controle operacional. O papel de Camila é simbólico, e isso não é uma despromoção. É simplesmente a realidade da sucessão. Charles assentiu, sabendo que ela estava certa. Mas saber e aceitar não são a mesma coisa. Camila o apoiara durante décadas de escrutínio público. Reconstruíra sua vida para servir a uma instituição que outrora a rejeitara e conquistara seu lugar com resiliência e dedicação silenciosa. Para Charles, limitar-se à autoridade dela agora era como trair tudo o que ela havia sacrificado. No entanto, a alternativa era pior. Se ele permitisse que a luta pelo poder continuasse, a monarquia se fragmentaria internamente, minando sua credibilidade pública em um momento em que a estabilidade era fundamental. A coroa não podia se dar ao luxo de ter vozes conflitantes, agendas sobrepostas ou confusão pública sobre quem detinha a autoridade para tomar decisões. Anne insistiu. Se você não agir, alertou ela, a situação se resolverá de maneiras muito mais complicadas. Vazamentos ocorrerão. A especulação aumentará
e o público perceberá a fraqueza. Você deve escolher a clareza em vez do conforto. Charles entendia que a liderança, aprendera há muito tempo, muitas vezes exigia escolhas dolorosas, mas este não era um princípio abstrato. Era sua esposa, a mulher que caminhara ao seu lado em meio a escândalos, luto e as pressões implacáveis da vida pública. E era seu filho, o futuro rei, cuja autoridade ele não podia minar, sem colocar em risco a instituição que jurara proteger. A equipe jurídica foi consultada em seguida. Eles confirmaram que a transferência da autoridade operacional para William não só era permitida, como também recomendável, dada a agenda reduzida de Charles. O memorando, garantiram-lhe, formalizaria o que já acontecia informalmente, proporcionaria estrutura, eliminaria ambiguidades e garantiria que a casa funcionasse com uma liderança clara. Mas Charles conhecia a verdade mais profunda. Ela se ergueu em toda a sua altura, repentinamente intimidadora na penumbra. Há uma primeira vez para tudo, Charles. As leis podem mudar. Precedentes podem ser estabelecidos. Você mesmo disse que não pode continuar. William é jovem e inexperiente em aspectos importantes. Eu trilhei este caminho por décadas. Conheço esses deveres melhor do que ninguém. Suas palavras fluíam agora mais rápido, a paixão rompendo anos de contenção cuidadosa. Não se tratava simplesmente de estrutura. Tratava-se de poder, relevância e do peso emocional de ouvir que sua influência tem limites. Camila não aceitaria essa decisão como um ajuste processual. Ela a aceitaria como uma despromoção, não importando o quão cuidadosamente fosse apresentada. Em uma noite particularmente difícil, Charles tentou explicar seu raciocínio diretamente a Camila. Eles estavam sentados juntos na sala de estar da Clarence House, com a lareira crepitando suavemente, e ele falou com cuidado, escolhendo as palavras com a precisão de alguém que sabia que cada sílaba importava. Não se trata do seu valor, disse ele. Trata-se de garantir que a instituição funcione com clareza durante um período de transição. Camila ouviu em silêncio, com uma expressão cuidadosamente neutra. Quando ele terminou, ela fez uma única pergunta. E o que acontecerá com o trabalho que construí? Os programas de alfabetização, as iniciativas contra a violência doméstica, as parcerias que cultivei ao longo dos anos. Charles assegurou-lhe que nada disso mudaria. Seu trabalho de caridade continuaria, sua presença pública permaneceria, mas a autoridade operacional, a palavra final sobre as decisões domésticas, conflitos de agenda e mensagens estratégicas, tudo isso ficaria com William. A conversa terminou sem uma resolução. Camila entendia a lógica, mas a compreensão não apagava a mágoa. Ela havia passado décadas provando ser digna de respeito, digna de um lugar dentro da instituição que um dia a tratara como uma estranha. E agora, justamente quando finalmente conquistara a aceitação, lhe diziam que sua influência havia atingido o limite. Charles carregava esse peso consigo ao finalizar o memorando. Ele sabia que os historiadores poderiam um dia elogiá-lo por ter feito uma escolha difícil, mas necessária. Mas o julgamento da história pouco importava, em comparação com o olhar de Camila, quando ele lhe disse que a decisão era definitiva. Ele havia escolhido a coroa em vez dos sentimentos dela, o dever em vez da lealdade pessoal. E embora essa escolha pudesse ter sido inevitável, nunca lhe pareceria certa. Quando finalmente assinou o memorando, Charles sentiu todo o peso da monarquia sobre seus ombros. Esta não era a coroa que ele havia imaginado quando era mais jovem. Ele havia imaginado um reinado definido pela modernização, defesa do meio ambiente e dignidade discreta. Em vez disso, viu-se às voltas com rupturas familiares, incertezas quanto à saúde e decisões que deixaram cicatrizes que nenhuma declaração pública poderia curar.
O memorando foi colocado em um arquivo seguro, destinado apenas aos olhos de seu secretário particular e de alguns conselheiros de alto escalão. Mas, no frágil e pressionado ecossistema do palácio, até os segredos mais bem guardados encontram uma maneira de escapar. E quando isso acontecesse, as consequências seriam imediatas, devastadoras e irreversíveis. O documento que deveria trazer clareza, em vez disso, exporia a verdade crua e dolorosa do preço a pagar por usar uma coroa. E essa verdade, uma vez revelada, jamais poderia ser escondida novamente. O documento que mudou tudo. O memorando vazado continha mais do que uma simples transferência de autoridade. Revelava, nas próprias palavras de Charles, a luta emocional por trás da decisão e o peso dos sacrifícios que ele fora forçado a fazer. A parte mais prejudicial surgiu no meio do documento, onde Charles reconheceu o custo pessoal. Esta decisão exigiu que eu priorizasse a estabilidade institucional em detrimento da lealdade pessoal. É uma escolha que nenhum marido deveria ter que fazer, mas que um rei não pode evitar. Essa única frase desencadeou uma tempestade. Poucas horas após o vazamento, analistas da mídia britânica e americana dissecavam suas implicações. Alguns elogiaram Charles por colocar o dever acima do sentimentalismo. Outros questionaram se uma monarquia moderna deveria exigir concessões pessoais tão dolorosas. Mas a reação mais intensa veio daqueles que viram o memorando como uma janela para a fragilidade da própria família real. O documento também revelou a extensão da influência de Ana. Em uma breve nota de rodapé, Charles observou: a princesa Ana ofereceu conselhos ao longo de todo este processo, enfatizando a necessidade de um planejamento de sucessão claro. Isso confirmou o que muitos suspeitavam, que Ana havia sido a força motriz que impulsionou Charles a tomar medidas decisivas. Sua reputação como defensora da monarquia, já bem estabelecida, solidificou-se ainda mais. Mas a revelação mais chocante veio no parágrafo final. O memorando delineava um cronograma para a implementação, incluindo uma cláusula que previa a realocação gradual da equipe de Camila sob a supervisão de Williams a partir de janeiro. Essa não foi uma mudança simbólica. Foi um desmantelamento estrutural da base de poder independente de Camila dentro da casa. Para Camila, o vazamento foi catastrófico. Não porque a decisão em si fosse inesperada. Ela pressentia a mudança, mas como a dor particular da situação agora era pública, o mundo podia ver, preto no branco, que ela havia sido marginalizada. E pior, podiam ver que Charles fizera a escolha de livre e espontânea vontade, ainda que a contragosto. Dentro do palácio, o pânico se instalou. A equipe de comunicação se mobilizou para elaborar uma resposta que pudesse lidar com as consequências sem agravar a ferida, mas todas as opções pareciam inadequadas. Defender a decisão humilharia ainda mais Camila. Minimizar a situação pareceria desonesto. O silêncio permitiria que as especulações se alastrassem sem controle. As Language Not Registered for Generation H da manhã, assessores seniores se reuniram na sala de crise para avaliar os danos. O consenso era sombrio. Este vazamento, disse um assessor em voz baixa, fez o que nenhum escândalo externo conseguiu, expôs nossas fraturas internas ao mundo. Outro acrescentou: o público tomará partido. Ele insiste em manter todos os compromissos, todos os discursos, todas as reuniões tediosas. Ela bebeu profundamente, com os olhos duros como diamantes. Margaret nunca a vira assim, tão desprovida do cuidado e da elegância que demonstrava ao mundo. Alguns apoiarão a autoridade de William, outros simpatizarão com Camila, e Charles ficará no meio do fogo cruzado, criticado independentemente da posição que tomar.
O Ministério das Relações Exteriores também se manifestou, alertando que o vazamento poderia complicar as relações diplomáticas. Os parceiros internacionais valorizam a estabilidade da monarquia britânica e as lutas internas pelo poder minam a confiança na capacidade da instituição de projetar força. Ao amanhecer, o memorando vazado já havia sido publicado na íntegra por 2 grandes veículos de comunicação. As manchetes explodiram em todas as plataformas. Ray Charles escolhe William em vez de Camila em memorando vazado do palácio. Camila marginalizada, enquanto William assume o controle total. A decisão que fragmentou a coroa e, à luz fria da manhã, o palácio se deparou com uma verdade que não podia mais negar. A maior ameaça à monarquia não eram as críticas externas ou o escrutínio público. Eram as fraturas internas, as tensões pessoais, as lealdades conflitantes e as escolhas impossíveis, das quais nenhuma instituição, por mais antiga que seja, poderia escapar completamente. Mas também via a instituição sofrer sob uma liderança pouco clara. E como rei, não posso permitir que sentimentos pessoais comprometam a estabilidade da coroa. Essas palavras, destinadas apenas a um pequeno grupo de conselheiros de confiança, fizeram com que ele erguesse a cabeça bruscamente, os olhos faiscando de fúria que dissipou a névoa da doença e do medo. Nunca imaginei que você fosse tão cruel, Camila. Sua voz soou rouca e poderosa, chocando-a e fazendo-a parar. Meu corpo está morrendo e tudo o que você vê é oportunidade, agora repetido incessantemente nos canais de notícias. Comentaristas debateram se a transparência de Charles era admirável ou imprudente. Alguns argumentaram que sua honestidade humanizou a monarquia, mostrando que até mesmo os reis enfrentam escolhas difíceis. Outros alegaram que tais revelações pessoais enfraqueceram a instituição, fazendo-a parecer vulnerável e conflituosa. O memorando também continha uma seção abordando a possível reação do público. Charles escreveu: Antecipo críticas daqueles que acreditam que Camila merece igual autoridade. Aceito essas críticas, mas também sei que a história me julgará não por meus relacionamentos pessoais, mas pela estabilidade que deixarei para meu filho. Essa declaração voltada para o futuro sugeria que Charles havia feito as pazes com as consequências de sua decisão, mesmo que não tivesse feito as pazes com a dor que ela causou. As reações. A primeira resposta veio de William, as Language Not Registered for Generation H. Language Not Registered for Generation da Manhã. Seu secretário particular divulgou uma declaração breve e cuidadosamente elaborada. O príncipe de Gales tem o máximo respeito pela rainha consorte e permanece comprometido em trabalhar em colaboração com todos os membros da família real. Seu foco era garantir estabilidade, continuidade e servir a nação. Foi uma postura ponderada, diplomática e totalmente insuficiente para acalmar a tempestade. O público queria saber como William se sentia por ter sido escolhido em detrimento de sua madrasta. Queriam saber se ele havia pressionado por esse resultado ou se fora imposto pelas circunstâncias. Mas William, sempre disciplinado, não ofereceu nenhum comentário pessoal. Ele entendia que, em momentos de crise, a discrição valia mais do que explicações. A resposta de Camila foi mais complexa. Ela não fez nenhuma declaração pública, um silêncio que dizia muito. Pessoas próximas a ela relataram que ela passou a manhã em reflexão privada na Clarence House, recebendo apenas alguns confidentes de confiança. Uma fonte a descreveu como silenciosamente devastada, não pela decisão em si, mas pela exposição pública de algo que ela esperava resolver em particular. No meio da manhã, a rainha Camila compareceu a um compromisso previamente agendado em um hospital infantil.
Os fotógrafos registraram sua chegada com uma expressão serena, postura ereta e semblante firme. Mas aqueles que a conheciam bem notaram a tensão em seus ombros, a leve rigidez ao redor dos olhos. Ela sorriu para as câmeras, interagiu com paciência e cordialidade, sem demonstrar a turbulência que carregava. Contudo, a imagem dela cumprindo seus deveres com dignidade silenciosa apenas intensificou a simpatia do público. Muitos espectadores, especialmente o público mais velho que acompanhou sua trajetória de figura vilipendiada à respeitada rainha consorte, sentiram a injustiça de sua posição. Ela havia feito tudo o que lhe pediram, reconstruído sua reputação ao longo de anos de serviço. E agora, no crepúsculo de sua vida pública, diziam-lhe que sua influência tinha limites. Durante uma visita ao hospital, uma jovem paciente perguntou a Camila se ela estava tendo um bom dia. Camila fez uma pausa, seu sorriso se suavizando em algo mais genuíno. "Estou tendo um dia de serviço", respondeu ela gentilmente, "e isso sempre vale a pena." A conversa, gravada em vídeo, viralizou em poucas horas. Para muitos, isso simbolizou a serenidade de Camila sob pressão, sua capacidade de cumprir seus deveres mesmo enquanto lidava com uma dor pessoal. A reação de Catherine foi talvez a mais reveladora. Ela não havia participado diretamente da decisão, mas compreendia suas implicações. Como futura rainha consorte, um dia ela enfrentaria questionamentos semelhantes sobre autoridade, relevância e os limites de seu papel. Observar Camila lidar com esse momento deu a Catherine uma prévia sóbria das realidades institucionais que ela herdaria. Catherine passou o dia em Windsor, mantendo um perfil discreto, mas pessoas próximas a ela relataram que ela entrou em contato com Camila em particular. As aparências exigiam que ela representasse a esposa preocupada, mesmo quando a preocupação parecia uma fantasia que ela não queria mais usar. A viagem de volta ao palácio pareceu interminável, oferecendo apoio silencioso. O gesto, embora pequeno, teve um significado profundo. Sugeria que Catherine compreendia o peso emocional da situação e não queria que Camila se sentisse isolada. Enquanto isso, o rei Charles permaneceu praticamente fora dos holofotes. Ele participou de uma breve reunião privada com seus principais assessores, mas não fez nenhuma aparição pública. O palácio confirmou que ele estava ciente do vazamento e que estava analisando a situação, mas não ofereceu mais comentários. Fontes internas o descreveram como exausto, angustiado pela consciência de que uma decisão destinada a trazer estabilidade havia, em vez disso, desencadeado o caos. Um assessor sênior relatou que Charles passou grande parte do dia em seu escritório, relendo o memorando e questionando se poderia tê-lo redigido de forma diferente, conduzido a transição com mais delicadeza ou evitado o vazamento por completo. Mas essas perguntas, embora compreensíveis, eram, em última análise, feudais, revestidas de mel que disfarçava seu âmago amargo. A portas fechadas, Charles mal conseguia se levantar da cama, mas o público via apenas o sorriso confiante de Camila. Ela concedeu uma entrevista cuidadosamente orquestrada a um jornalista compreensivo, sentado em uma sala ensolarada que a fazia parecer irradiar força interior. O documento era público. O estrago estava feito e tudo o que restava era lidar com as consequências. A princesa Anne, como era de se esperar, não demonstrou nenhum sinal de arrependimento. Retomou sua agenda sem hesitar, comparecendo a compromissos com a habitual eficiência. Quando questionada por um repórter sobre o memorando vazado, ela ofereceu apenas uma resposta evasiva. A instituição deve funcionar com clareza. Essa sempre foi a minha posição. Sua falta de sentimentalismo gerou tanto admiração quanto críticas. Alguns a elogiaram por priorizar o dever em detrimento da emoção.
Outros questionaram se a monarquia havia se tornado rígida demais, disposta a sacrificar relações pessoais em prol da preservação institucional. Ao anoitecer, a reação do público havia se dividido drasticamente. No Reino Unido, especialmente entre os telespectadores mais velhos e fiéis à tradição, o sentimento predominante era de que a autoridade de Williams precisava ser clara e inequívoca. A monarquia não podia se dar ao luxo de confusão e Charles havia feito a escolha certa, ainda que dolorosa. Nos Estados Unidos, porém, a narrativa se fragmentou. Alguns comentaristas defenderam Camila, retratando-a como uma mulher que havia conquistado seu lugar apenas para ser marginalizada quando lhe convinha. Outros argumentaram que a sobrevivência da monarquia dependia de uma clareza implacável e que o sentimentalismo não tinha lugar na governança institucional. Mas, em meio a todas as reações, uma verdade emergiu. O vazamento fez mais do que revelar uma decisão. Expôs o custo humano da monarquia, os sacrifícios, os compromissos e as mágoas silenciosas que ocorrem a portas fechadas. E para muitos que acompanhavam a situação, essa revelação foi muito mais impactante do que qualquer declaração oficial jamais poderia ser. As redes sociais se transformaram em um campo de batalha. Hashtags em apoio a Camila e William viralizaram simultaneamente. Observadores da realeza dissecavam cada detalhe do memorando, analisando as escolhas de palavras de Charles, debatendo a influência de Anne e especulando sobre o que isso significava para o futuro da monarquia. A conversa ficou tão intensa que diversas plataformas tiveram que moderar as discussões para evitar assédio e ataques pessoais. O preço do poder. Conforme a noite de inverno caía sobre Londres mais uma vez, o palácio se encontrava em um raro estado de lucidez exausta. O vazamento havia acontecido. As reações já haviam se desenrolado, e agora a instituição se deparava com a questão do que fazer a seguir. Para Charles, a resposta era ao mesmo tempo simples e insuportável. Ele havia feito sua escolha, e não havia volta. O memorando, outrora um documento privado destinado a restabelecer a ordem, tornara-se um símbolo público das lutas internas da monarquia. E embora o palácio pudesse emitir comunicados, ajustar a mensagem e controlar a imagem, não poderia desfazer a fratura emocional que o vazamento havia exposto. Camila carregaria a ferida desse momento pelo resto de sua vida pública. William carregaria o peso de ter sido escolhido em vez dela, e Charles carregaria a culpa de uma decisão que parecia necessária, mas nunca certa. Para aqueles que observavam de fora dos muros do palácio, a lição era clara. O poder, mesmo o poder real, tem um preço. E esse preço, muitas vezes, é pago, não com grandes gestos públicos, mas com mágoas silenciosas e privadas. A monarquia já havia sobrevivido a escândalos antes. A família real havia resistido a divórcios, mortes e à fúria pública. Mas este momento era diferente. Não se tratava de uma batalha contra críticos externos. Era uma família fragmentada pelas exigências impossíveis de uma instituição que os obrigava a escolher entre o dever e o amor, a clareza e a compaixão, e a estabilidade e a lealdade pessoal. As implicações mais amplas iam além da própria família real. Para uma monarquia que buscava se modernizar para se manter relevante em uma era de ceticismo, este episódio levantou questões incômodas. Uma instituição construída sobre hierarquia e tradição poderia realmente se adaptar a um mundo que valoriza a transparência e a igualdade? Uma família unida pelo dever poderia escapar dos conflitos que surgem quando as necessidades pessoais se chocam com as exigências institucionais? A princesa Anne, fiel ao seu estilo, provavelmente argumentaria que essas questões não vêm ao caso. A monarquia não é uma família.
Ela já havia dito mais de uma vez. É uma instituição que, por acaso, é administrada por uma família. E instituições exigem estrutura, sacrifício e, às vezes, escolhas dolorosas. Mas para Charles, essa distinção nunca pareceu tão vazia. Ele era rei e pai, marido e figura simbólica. E naquele momento, esses papéis colidiram de maneiras que o fizeram questionar se a coroa que usava valia o preço que exigia. Nos dias que se seguiram ao vazamento, funcionários do palácio trabalharam para estabelecer uma nova normalidade. A equipe de Williams iniciou o processo discreto de integração da equipe de Camilla sob sua supervisão, lidando com a transição com a maior sensibilidade possível. Mas cada reunião, cada ajuste, servia como um lembrete da mudança de poder que acabara de ocorrer. Camilla, por sua vez, continuou com seus deveres públicos com um profissionalismo inabalável. Ela compareceu a compromissos, sorriu para as câmeras e não deu nenhuma indicação pública de seus sentimentos privados. Mas aqueles próximos a ela notaram uma mudança sutil em seu comportamento, uma cautela que não existia antes, a sensação de que agora ela se movia pela vida na realeza, com a consciência de que seu papel tinha limites permanentes. O relacionamento entre Camilla e William tornou-se alvo de intensa especulação. Seriam capazes de trabalhar juntas eficazmente após uma revelação pública tão chocante? O ressentimento fervilharia sob a superfície? Ou encontrariam uma forma de navegar pela nova estrutura de poder com respeito mútuo? O palácio insistia que ambas as partes estavam comprometidas com a colaboração, mas só o tempo diria se esse compromisso resistiria ao peso emocional do ocorrido. Para Catarina, a situação representou um duro aprendizado sobre as realidades da vida na realeza. Ela sempre entendera que a monarquia exigia sacrifícios, mas ver Camilla sofrer uma diminuição tão pública de sua autoridade lhe proporcionou uma compreensão visceral do que seu próprio futuro poderia lhe reservar. Um dia, ela também passaria pela transição do poder ativo para a presença cerimonial, e quando esse dia chegasse, ela se lembraria deste momento. As preocupações do Ministério das Relações Exteriores se mostraram proféticas. Vários parceiros internacionais expressaram em privado inquietação com a turbulência interna, questionando se a monarquia britânica conseguiria projetar estabilidade quando sua própria casa parecia fragmentada. As relações diplomáticas permaneceram intactas, mas a percepção de fragilidade persistiu. Uma mudança sutil, porém significativa, na forma como os líderes globais viam a instituição. À medida que as luzes se apagavam no Palácio de Buckingham, uma verdade permanecia. O memorando vazado não destruiu a monarquia, mas revelou sua fragilidade. E, ao fazê-lo, lembrou ao mundo que até mesmo as instituições mais poderosas são, em sua essência, compostas por pessoas. Pessoas que sofrem, que lutam e que, às vezes, precisam fazer escolhas que ninguém deveria ter que fazer. A história desse momento seria contada e recontada nas histórias da realeza pelas décadas seguintes. Acadêmicos debateriam se Charles fez a escolha certa. Biógrafos analisariam a dinâmica emocional entre ele, Camilla e William, e o público continuaria a refletir sobre a questão central que definiu todo esse episódio. Quando o dever e o amor se chocam, o que deveria prevalecer para Charles, deitado acordado nas horas escuras daquela noite de inverno, a resposta permaneceu dolorosamente clara. Ele escolheu o dever. Ele havia escolhido a coroa. E embora essa escolha pudesse preservar a instituição para as gerações futuras, custou-lhe algo precioso e insubstituível: a paz de saber que havia protegido as pessoas que amava da dor. Essa paz se foi, substituída pela dura realidade de que a monarquia exige sacrifícios que deixam cicatrizes que nenhuma palavra pode curar. A história da escolha impossível do Rei Charles não terminará aqui.
Ela reverberará pelos meses e anos vindouros, moldando as relações dentro da família e a percepção pública da própria monarquia. Mas por ora, na fria quietude de uma noite de dezembro, o palácio permanece silencioso. A decisão foi tomada. O vazamento foi exposto. E tudo o que resta é o longo e árduo trabalho de conviver com as consequências. Se você achou esta história interessante, convido você a compartilhar suas reflexões. De onde você está assistindo hoje? E como você vê o equilíbrio entre dever e lealdade pessoal em momentos como este? Sua perspectiva é importante e eu ficaria honrado em ouvi-la. Até a próxima. Se cuide.